Olá pessoal, tudo bem? Professor Evilásio, hoje nós vamos dar seguimento às nossas videoaulas do primeiro ano. Então, as aulas de biologia do primeiro ano, nós começamos a ver na videoaula anterior a parte de histologia animal. Bom, para a gente continuar as nossas aulas sobre histologia, vamos primeiro fazer uma revisão rápida da nossa videoaula anterior. A gente viu que, de um modo geral, os organismos são formados por células. E essas células elas precisam se organizar e muitas delas se diferenciam formando o que nós chamamos de tecidos. Então, o ramo da biologia que se encarrega de estudar os tecidos, sejam eles humanos, animais de um modo geral, ou vegetais, ou de outros seres vivos, esse ramo é chamado de histologia. No nosso caso específico, nós estamos trabalhando com a histologia animal e depois vamos dar, em alguns momentos, algumas nuances falando sobre histologia basicamente dos seres humanos, ok? Bom, a gente viu que os principais componentes que formam a histologia, que são o campo de estudo da histologia, são exatamente as células, as substâncias que formam o meio intersticial, ou seja, aquelas substâncias que estão entre as células, os líquidos intercelulares, e nós temos também a questão das fibras, colágenas, reticulares e elásticas. Então, basicamente, são esses três tipos de componentes. Agora, quando a gente fala de tecidos animais, de histologia animal, a gente nos detém a falar basicamente de 4 tipos básicos de tecido. São eles: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, certo? Sendo que dentro desses tecidos nós temos uma diferenciação em outros subtipos. Por exemplo, na aula passada a gente começou a falar sobre o tecido epitelial. E aí dentro do tecido epitelial a gente fala do tecido epitelial de revestimento e falamos um pouquinho sobre o tecido epitelial glandular, que nós vamos dar seguimento na nossa aula de hoje. Depois nós iremos estudar o tecido conjuntivo. Aí nós temos também uma separação, Tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Dentro do tecido conjuntivo a gente vai estudar o tecido hematocitopoético, que é o sanguíneo, estudar o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, E depois nós vamos dar ênfase ao tecido muscular e por último vamos fechar com o tecido nervoso. Bom, na aula passada a gente começou a ver um tecido especial chamado de tecido epitelial, que a gente viu na aula passada as principais funções desse tecido. Além de revestir, além de dar proteção, ele também serve para excretar e eliminar substâncias, O tecido epitelial ele é dividido basicamente em 2 tipos. Nós temos o tecido epitelial de revestimento e nós temos o chamado tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento, a gente já viu que ele é responsável principalmente pelo revestimento do ser vivo e proteção. Já o tecido epitelial do tipo glandular, ele é mais relacionado com o processo de eliminação de substâncias, ou para dentro do corpo, ou para fora do corpo e de outros órgãos. A gente viu que, de um modo geral, o tecido epitelial glandular é relacionado com as glândulas, e essas glândulas elas são divididas em 3 grandes categorias. Nós temos as chamadas glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas, e nós temos as chamadas glândulas mistas. A gente viu que um dos órgãos, uma das glândulas muito importantes que são consideradas mistas, seria exatamente o pâncreas, porque o pâncreas tanto pode produzir o suco pancreático, que é lançado diretamente no intestino, como ele também pode produzir 2 hormônios importantes, que é a insulina e o glucagon, que nós vamos debater na nossa aula de hoje. Então a nossa aula ela começa justamente falando um pouquinho mais sobre as glândulas, o tecido epitelial glandular. Então hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no estudo dessas glândulas e dos principais tipos de secreções eliminados por essas glândulas. Lembrando que essas glândulas elas são divididas em exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas exócrinas, para a gente avançar um pouquinho mais no conhecimento sobre elas, elas podem ser classificadas em 3 subtipos. Existem as chamadas glândulas exócrinas alócrinas, as glândulas exócrinas apócrinas, também chamadas de holomerócrinas, e existe, por último, as glândulas exócrinas do tipo merócrinas. Aonde é que está a diferença principal entre esses 3 subtipos? Está exatamente, pessoal, no tipo de secreção que é eliminado. Algumas secreções exócrinas, algumas secreções das glândulas exócrinas, elas podem ter células inteiras, elas podem ter partes dessas células, ou elas podem simplesmente serem responsáveis pelo processo de secreção, ou seja, a célula não faz parte do que é eliminado, mas apenas responsável pela secreção. Então, de acordo com essa definição, a gente é que faz essa classificação separadamente. Então, o que seria uma glândula alócrina? Glândula alócrina, pessoal, é aquela em que a célula inteira é eliminada junto com a secreção.
Nesse caso, vocês podem anotar aí no rodapé do caderno de vocês, a gente pode dar o exemplo das glândulas sebáceas, né? Então, as glândulas sebáceas, elas fazem parte aqui do grupo das exócrinas do tipo alócrinas. Já as glândulas do tipo exócrinas e apócrinas são aquelas em que algumas partes da célula são eliminadas junto com a secreção. Normalmente são as extremidades dessas células. Então, nesse caso, a gente pode dar como exemplo aí as chamadas glândulas mamárias. Daí os mamíferos terem grande quantidade desse tipo de glândula. E por último, nós temos as chamadas glândulas exócrinas do tipo merócrinas. Aí, nesse caso, as células elas são responsáveis apenas pela eliminação da secreção. Elas não constituem parte da secreção. Então, nesse caso, vocês podem anotar aí no rodapé do caderno de vocês, nós podemos citar as chamadas glândulas lacrimais e as glândulas salivares e sudoríparas, tá certo? Então, repetindo, alócrinas, um exemplo, as glândulas sebáceas. As apócrinas, como exemplo, as glândulas mamárias. E as merócrinas, a gente pode citar a glândula sudorípara, a glândula salivar e a glândula lacrimal. Certo? Então, essa é a subclassificação das glândulas do tipo exócrina. Quando a gente passa agora a analisar as chamadas glândulas endócrinas e as mistas, aí agora nós temos essa variedade aqui de hormônios. Lembrando que as glândulas endócrinas, elas são responsáveis pela produção de hormônios. E esses hormônios, eles podem ser tanto lançados de via sistêmica, ou seja, através do sangue, eles podem agir em todo o organismo através do sangue, ou eles podem ser lançados diretamente dentro do interior de algum órgão específico, tá certo? Então eu fiz aqui uma separação dos 9 principais tipos de glândulas endócrinas, incluindo aí as mistas, né? Como por exemplo o pâncreas, certo? Então, entre elas nós temos a adenohipófise. A adenohipófise, pessoal, é um tipo de glândula que ela é responsável por alguns hormônios que vão agir de forma bem interessante dentro do organismo humano, por exemplo. Então eu citei aqui como exemplos, pessoal, o GH, que é o hormônio gonadotrofino, o TSH, que é o hormônio folículo estimulante, né? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o TSH, que é o hormônio tireóide estimulante, né? O ACTH e a prolactina. A prolactina, para quem não sabe, a prolactina é aquele hormônio que está relacionado com a indução da produção de leite materno, por exemplo, né? Então ele vai induzir a glândula mamária a produzir o leite materno. Quando a mulher ela quer parar de amamentar, ou seja, quando ela quer secar o leite, normalmente ela toma um medicamento para poder inibir a prolactina, tá certo? Então, esses são os principais hormônios da adenohipófise. O hipotálamo, que é uma região do nosso sistema nervoso, né, do cérebro, também é uma glândula responsável pela produção de 2 hormônios importantes, a ocitocina e o ADH. Lembrando que a ocitocina é aquele hormônio que normalmente as mulheres usam durante o processo de parto, né, que é aquele que vai fazer o processo da dilatação da pelve e do canal vaginal para poder a saída da criança, coisa que nós já estudamos quando nós falamos aqui sobre o parto na espécie humana, certo? A tireoide é uma outra glândula importante localizada aqui na região do pescoço. A tireoide, ela produz a calcitonina, que é um hormônio relacionado com a absorção de cálcio, o T3 e o T4, que são hormônios também relacionados exatamente com a questão do tireoidismo, né? O hipotireoidismo e do hipertireoidismo. A paratireoide, que também é uma outra glândula, né, um nome parecido, ela é responsável pela produção do paratormônio. O paratormônio ele vai ter uma ação contrária aos hormônios produzidos pela tireoide. Então, enquanto a calcitonina ela ajuda no processo de calcificação, o paratormônio ele vai ajudar no processo de descalcificação, ou seja, a eliminação de cálcio do organismo. As adrenais são responsáveis pela produção da aldosterona e do cortisol, né? Esses 2 hormônios aí muito relacionados com características humanas do sexo masculino. Então, as adrenais, produção de aldosterona e cortisol. As suprarrenais, elas vão ser responsáveis pela produção de um hormônio bastante importante chamado de adrenalina, que vocês também podem conhecer pelo nome de epinefrina. Esse hormônio adrenalina ele é responsável, entre outras coisas, pelo controle da pressão arterial. Então, ele eleva a pressão arterial. Vocês já devem ter ouvido falar que alguns pacientes, quando chegam, dão entrada, né, em alguns hospitais, eles chegam quase que praticamente mortos. Aí vocês ouviram falar que às vezes eles são levados para uma sala de ressuscitação. Na verdade, ninguém ressuscita um morto.
O que você pode fazer às vezes é adicionar adrenalina no organismo desse paciente para fazer com que a pressão arterial dele volte a subir novamente e aí o batimento cardíaco volte a acontecer novamente, já que o coração é um tecido muscular esquelético involuntário, que a gente vai debater isso aí mais na frente. Então, as suprarrenais produzem exatamente os hormônios que mexem com a regulação da pressão arterial. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Na verdade, o pâncreas tanto produz secreções para o interior de órgãos, como por exemplo o suco pancreático, mas aqui o que vai nos interessar é a parte endócrina dele, que é a produção de dois hormônios muito importantes. Um deles chamado de insulina e o outro chamado de glucagon. A insulina ajuda a fixar a glicose no fígado, na forma de glicogênio. Enquanto que o glucagon, ele vai fazer exatamente o oposto. Ele vai fazer com que o glicogênio sofra uma decomposição, lançando glicose novamente ao sangue. O ovário e os testículos também são glândulas mistas, O ovário, ele é responsável pela produção de estrogênio e de progesterona, que são os dois hormônios relacionados com os caracteres femininos, Com a questão do ciclo menstrual, com a questão da produção, do amadurecimento do ovário, do ovócito secundário durante o processo de gravidez e durante todo o desenvolvimento genital da mulher. Já no caso dos testículos, nós temos a produção do hormônio testosterona, que é responsável por, entre outras coisas, pelos caracteres humanos do sexo masculino, desenvolvimento de pelos pelo corpo do homem, e dos caracteres mais relacionados com a questão da genitália masculina. Então, veja que nesse primeiro momento nós trabalhamos exatamente com a questão do tecido epitelial glandular, para encerrarmos aquela primeira parte de tecido epitelial. Nós agora vamos ver o segundo conjunto de tecido, muito importante, que é o chamado tecido conjuntivo. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar apenas sobre um desses tipos, que é o chamado tecido conjuntivo frouxo. Bom, então, como a gente havia combinado, a gente vai dar continuidade agora falando sobre o tecido conjuntivo. Lembrando, pessoal, que o tecido conjuntivo ele é bastante abrangente. Vocês vão ver na nossa aula de hoje que esse tecido conjuntivo ele ocupa, na verdade, ele agrupa, na verdade, outros tipos que vocês conhecem por outros nomes, mas na verdade fazem parte de um pacote só chamado de tecido conjuntivo. Então, os tecidos conjuntivos, eles apresentam algumas características que são gerais a todos eles. Que características gerais seriam essas? Primeiro, grande quantidade de substância intercelular. Normalmente, pessoal, as células que formam um tecido, elas apresentam entre elas algumas substâncias que ficam fazendo com que as células estejam unidas umas às outras. Vocês vão ver no decorrer das nossas aulas que dependendo do tipo de tecido conjuntivo, essa substância intercelular, ela pode ser de grande quantidade, ela pode ser de quantidade mediana, mas ela também pode ser praticamente inexistente. Por exemplo, quando a gente for falar de tecido ósseo, por exemplo, que faz parte do tecido conjuntivo, a gente vai ver que o tecido ósseo praticamente não existe substância intercelular. Por isso que o tecido ósseo ele é rígido, ele é duro, formando o osso. Já outros tecidos, como por exemplo as gorduras, que formam o tecido adiposo, essa substância intercelular, ela já é bastante abrangente, por isso que dá aquela consistência mais mole, O tecido cartilaginoso, o sangue, que é o tecido hematocitopoiético, vocês vão ver que vai mudando, digamos assim, a viscosidade do tecido, a fluidez do tecido, de acordo com a quantidade maior, menor ou moderada dessa substância intercelular. Outra característica, os tecidos conjuntivos apresentam fibras proteicas. Então, nós vamos falar basicamente aqui de três tipos de fibras. As fibras colágenas, as fibras elásticas e as chamadas fibras reticulares. Dependendo do tecido, essas fibras vão estar mais ou menos presentes. Elas podem estar entrelaçadas, elas vão definir exatamente o tipo de extensão do tecido, se ele é longitudinal, se ele é reticular, se ele está mais emaranhado, se ele está mais pavimentoso e assim por diante. Substância amorfa também faz parte do tecido conjuntivo, que o nome já está dizendo, é uma substância que ela tem características cimentantes. Então, a substância amorfa é uma substância que está justamente acoplada, à chamada substância intercelular. E por último, nós temos vários tipos de células. Vocês vão ver que à medida que a gente for avançando no estudo sobre o tecido conjuntivo, a gente vai falando aqui de alguns tipos de células muito conhecidas talvez de vocês. Fibroblastos, condroblastos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos, Então, osteócitos. Então, de acordo com o tipo de tecido formado, a
partir do tecido conjuntivo, nós vamos ter tipos celulares diferentes. Então, o tecido conjuntivo, pessoal, ele tem essas características gerais e ele é um tipo de tecido muito abrangente. Por isso que a gente faz a separação do tecido conjuntivo em várias categorias, que é exatamente isso que a gente vai começar a ver agora. A classificação do tecido conjuntivo, ela é basicamente formada de duas grandes classes. Nós temos o chamado tecido conjuntivo propriamente dito e nós temos aqui os chamados tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em duas categorias. Nós temos o chamado tecido propriamente dito frouxo e o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Então nós temos o propriamente dito frouxo e o propriamente dito denso. Sendo que o propriamente dito denso, ele ainda pode ser subdividido em uma subclassificação. Existe o chamado denso modelado, que também é conhecido como tendinoso. A gente vai falar muito dele lá no estudo dos tendões, quando a gente for falar de tecido cartilaginoso. E existe o tecido conjuntivo denso do tipo não modelado ou fibroso. Então a gente vai falar dele quando a gente for falar das fibras proteicas, né? Então, fica logo essa informação. Existem dois tipos básicos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser determinado ainda como sendo frouxo ou denso. E esse denso, ele ainda pode ser modelado ou não modelado, sendo que o modelado é chamado de tendinoso e o não modelado é chamado de fibroso. Já os tecidos conjuntivos do tipo especiais, eles vão determinar os outros tipos de tecido que nós vamos trabalhar aqui. Então nós temos o chamado tecido adiposo, né, formado principalmente pelas gorduras, o tecido cartilaginoso, que é onde nós vamos estudar os tendões e as cartilagens, o tecido ósseo, onde nós vamos falar exatamente do osso, e o tecido hematopoético, onde nós vamos dar uma ênfase maior ao estudo da linfa e do sangue, tá certo? Então esses são os tecidos conjuntivos especiais. Agora nós iremos começar a falar um pouquinho para vocês sobre o chamado tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá certo? Bom, esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele tem como características gerais as seguintes coisas. Primeiro, a substância intercelular amorfa, ela é pouco consistente, ou seja, você tem uma substância intercelular, mas que ela não dá uma adesão muito grande às células. Por isso que o nome é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, né? Então não existe uma consistência, né, entre as células. Outra característica é uma pequena dispersão de fibras. Então o tecido propriamente dito frouxo, ele tem uma pequena quantidade de fibras inseridas nesse tecido. E apresentam vasos sanguíneos. E esse aqui é importante porque se há vasos sanguíneos, há possibilidade de haver hemorragias, né, cortes, por exemplo, nessa região, pode levar ao aparecimento de hemorragias, ok? Bom, quais são as principais funções desse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo? As principais funções são preenchimento, então esse tecido ele vai ajudar a preencher muitos espaços dentro de um organismo vivo. Sustentação, então ele vai ajudar a dar sustentação, principalmente acoplada a outros tecidos, como o tecido muscular, por exemplo, e ósseo. União significa dizer que ele está unido a outros tecidos, principalmente no revestimento de órgãos. E nutrição, é a partir desse tecido propriamente dito frouxo, em que ocorre a nutrição por difusão de outras células que possam formar outros tecidos no nosso organismo. Bom, aonde é que eu encontro esse tecido propriamente dito frouxo? Então, a ocorrência desse tecido, ele se dá principalmente na pele, né? A gente vai falar muito aqui sobre a pele humana, então nós vamos encontrar o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo em grande quantidade na pele humana, mas também nós podemos encontrá-los entre os músculos, entre os nervos e entre as células que formam vários órgãos do nosso corpo, né? Então, casando exatamente a ocorrência dele com as funções desempenhadas por esse tecido. E por último, a gente vai citar aqui quais são os principais tipos celulares que você pode encontrar nesse tecido conjuntivo frouxo. Então nós encontramos os fibroblastos, aí os fibroblastos, pelo que o nome sugere, é aquele que vai estar relacionado com a formação das fibras. Os macrófagos, que são células de defesa. Então quando o nosso organismo ele é invadido por bactérias, vírus, né, ou algum agente antígeno conhecido, as primeiras células de defesa são exatamente os macrófagos, né? Pertencem a esse grupo. Nós temos os mastócitos. Os mastócitos, eles estão relacionados principalmente com as células do sangue, né?
Então, são células específicas do sangue. Os plasmócitos, que vão estar relacionados também com o sangue, principalmente na produção de histamina, né? Que é um tipo de, formação de anticorpos, né? Que são as células de defesa do nosso corpo também. E os adipócitos, que são as células relacionadas com a formação das gorduras, né? Com tecido adiposo. Então, pessoal, vejam que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele apresenta funções muito importantes, principalmente no que diz respeito à pele humana. Nas nossas próximas videoaulas, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a pele humana. Mas por que a gente primeiro começou a trabalhar com tecido conjuntivo? Porque na pele humana nós temos exatamente a união desses dois tecidos. Tanto nós vamos ter uma porção ligada ao tecido epitelial, mas também nós vamos ter uma porção ligada ao tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Então, em casa, eu queria que vocês dessem uma relida no nosso capítulo, né, no livro texto de vocês, relacionados ao tecido epitelial e ao tecido conjuntivo, e começassem a resolver os exercícios do material de vocês, tá certo? Eu já preparei também algumas listas, essas listas já vão estar disponibilizadas para vocês nas mídias sociais, nas redes sociais, que vocês podem utilizar para ir começando a resolver essas questões à medida que vocês forem avançando no estudo de vocês, tá ok? Então aqui um forte abraço, bons estudos e até a próxima.